Eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e minha rainha. Eu te entrego e consagro com toda submissão e amor meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras. Concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo a tua boa vontade, para a maior graça de Deus. Amém. Sejam bem-vindos para mais uma formação da consagração à Nossa Senhora. Hoje nós iremos nos aprofundar um pouco nas figuras de Rebeca, Isaque, Esaú e Jacó. E eu convido vocês a pegar a sua palavra e abri-la em Gênesis, capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Mas antes de lermos a passagem, vamos entender um pouquinho aqui do contexto. Isaque, filho de Abraão, se casa com Rebeca, e Rebeca era estéril. Então Isaque roga a Deus para que Rebeca pudesse engravidar. Deus atende os seus desejos e Rebeca dá à luz a dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Versículo 29 diz assim: Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. Jacó pusera o nome, é por isso que puseram o nome a Esaú de Edom. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogênito a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Vamos pular agora para o capítulo 27, do versículo 1 ao 40. Isaque envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: Meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz para que eu coma, e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que vou te dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó à sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor, e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhes nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pedistes. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontrastes caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez que ela se apresentasse diante de mim.
Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E abençoou-o. Tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe ele: Sim. Então serve-me para que eu coma de tua caça e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nestes termos: Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos, e curve-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai. Chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe-o ao seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou seu pai Isaque. Eu sou o teu filho primogênito, Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: Abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão respondeu-lhe Isaque: Veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: Será porque ele se chama Jacó, que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção? E ajuntou: Não reservastes porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: Eu constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por seus servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai: Então, só tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo teu irmão, mas se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Palavra do Senhor. Antes de adentrarmos um pouco nas características de Esaú e de Jacó, eu quero que vocês olhem essa história e cada personagem com um olhar espiritual. Porque se porventura nós olharmos com um olhar humano, a gente tece julgamentos em cima dos personagens. Eu lembro que quando eu li essa história, a princípio, eu pensei comigo, Jacó não era tão bom assim, já que ele enganou seu pai Isaque, e Rebeca talvez não fosse uma boa mãe, já que Rebeca também enganou seu esposo. Mas, enfim, deixemos os preconceitos de lado em cima dos personagens e vamos entender o que Deus quer falar conosco através de cada um. Primeiro, nós vamos entender um pouco a figura de Esaú. Esaú é a figura dos reprovados, daqueles que estão longe de Deus. Então, o tratado diz assim, as características. Primeiro ponto. Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Portanto, a figura dos reprovados fiam-se em sua força e na indústria dos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu.
Olha, talvez nós conhecemos muitas pessoas assim, que têm a sua confiança nas suas próprias forças e técnicas e esquece daqueles que os criou, esquece do Deus que os fez, que os chamou. Talvez o nosso coração tenha muito de Esaú. Quantas vezes Deus não nos pede algo e nós temos medo de nos lançar? E temos medo de nos lançar porque confiamos em nós mesmos. Talvez, antes de decidir se você iria fazer uma preparação para a consagração à Nossa Senhora, você pensou: será que eu consigo? Será que eu vou conseguir fazer todos os exercícios? Será que eu vou conseguir ler o tratado? Essa fala, esses pensamentos, são de alguém que tem a confiança em si mesmo e não a confiança em Deus. Portanto, há muito de Esaú em nós. Mas hoje Deus nos pede para fazer o contrário, para fazer o movimento de Jacó e não de Esaú. Jacó foi aquele que confiou em Nossa Senhora. Ele não precisou fazer nada, Nossa Senhora fez tudo por ele, Nossa Senhora preparou o banquete para ele. Portanto, não tenha medo de confiar em Nossa Senhora, deixar Esaú de lado e se entregar nas mãos dela. Segunda característica de Esaú. O tratado diz assim: Esaú quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora ao ar livre. Portanto, a figura dos reprovados não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os reprovados não amam o retiro nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. E nós? Será que nós estamos mais fora do que dentro? Aqui o tratado diz que o interior é a nossa casa. Como que anda o nosso interior? Será que durante o nosso dia a dia nós conseguimos fazer pequenos momentos de silêncio e escutar aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos quer dizer? Será que a gente não aumenta o volume da televisão, não aumentamos o volume das músicas, dos filmes, o volume das preocupações interiores? E esquecemos de ouvir a Deus que quer falar no nosso interior? Será que muitas vezes nós fugimos de cultivar uma vida interior, uma vida sacramental com Deus, a busca da confissão, a Santa Missa? Como que anda o nosso interior? Será que estamos mais fora do que dentro? Hoje Deus convida a fazer o processo inverso, a ser Jacó. Jacó era aquele que estava dentro de casa junto com a sua mãe. Jacó era aquele que era de aspecto frágil, mas ele confiava em sua mãe. Ele confiava em Deus. Faça um exercício na sua vida espiritual durante o seu dia a dia. Tire 5 minutos do seu dia em silêncio e você irá se surpreender com aquilo que Deus deseja falar. Muitas vezes a gente reclama que Deus não fala conosco, que Deus fala sempre com o outro, mas Deus não revela nada a nós. E muitas vezes nós não fazemos o exercício do silêncio, o exercício de cultivar uma vida interior com Deus. Deus deseja falar com você hoje. Terceira característica. Esaú pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Ao contrário, Jacó procurava fazer tudo por sua mãe, confiava nela. Ela que preparou ali o alimento para o seu pai e ele nada retrucou. Ele fez tudo como Nossa Senhora pediu. Somos chamados a amar Nossa Senhora e a amar de forma incondicional, confiando nela, confiando que ela nos guiará até Cristo.
Quarta característica de Esaú. Esaú era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quantas vezes nós não trocamos os nossos momentos de orações por um lazer momentâneo? Quantas vezes não trocamos o terço por um filme, a Santa Missa, por um cinema, por um shopping? Quais são os pratos de lentilhas que você tem trocado Deus? Pare para pensar, porque muitas vezes nós achamos que, principalmente para aqueles que estão renovando os exercícios da consagração, que nós já estamos num patamar muito elevado da vida espiritual, que não há nada de Esaú em nós, e quando nós paramos para refletir e nos deparar, nos assustamos. Quando eu parava para meditar, para preparar essa consagração, eu me assustei. Eu falei, quanto há de Esaú em mim que precisa de mudança no meu coração? Portanto, nós não devemos ter medo se há muito de Esaú no nosso coração. Porque a consagração é para aqueles que são pecadores, para aqueles que desejam viver a radicalidade do batismo. A consagração é para você, que viu que há muito de Esaú no seu coração e que anseia ser mais Jacó. E nós estamos num tempo propício para isso, um tempo de mudança, um tempo de conversão. Por isso, não se assuste. Mas nós já falamos muito da figura dos reprovados. Vamos agora para a figura dos predestinados. Então, Jacó significa a figura dos predestinados, daqueles que estão perto de Deus. E o tratado diz assim: primeira característica de Jacó. Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível, para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer à sua mãe. Segunda característica: amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo o que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo o que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Terceira, em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardaças e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Quarta, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Quinta, ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se de más companhias, que corrompem os costumes. Portanto, somos chamados a ser Jacó. Jacó que cultivava o silêncio, Jacó que estava junto com Nossa Senhora, Jacó que a amava, Jacó que imitava as suas virtudes. E esse ponto aqui é muito importante, porque nós corremos o risco de nutrir uma devoção com Nossa Senhora, realizar as nossas orações durante o dia, a coroinha de Nossa Senhora, o terço, e esquecer de imitar o essencial, que é as virtudes de Nossa Senhora. As orações, o amor à Nossa Senhora que nós colocamos através de cada oração é essencial. Mas nós não podemos nos esquecer de imitar as suas virtudes. A virtude da obediência, Nossa Senhora que foi obediente a Cristo,
que disse o seu sim, Nossa Senhora que foi fiel até o fim, Nossa Senhora que se colocou a serviço, que foi ali ao encontro de sua prima Isabel quando ela estava necessitada, estava grávida, que estava ali intercedendo no casamento em Caná da Galileia. Nossa Senhora que se dispôs, Nossa Senhora que cultivava o silêncio, que cultivava a vida interior. É a isso que Cristo nos chama hoje, a essa radicalidade do batismo, que se encontra no exemplo de Nossa Senhora, que se encontra no exemplo de Jacó a ela. E o porquê que nós devemos abraçar essa devoção? Nós devemos abraçar essa devoção porque ela nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. O tratado expõe assim, que não há na terra emprego mais excelente do que o serviço a Deus. E grande é o serviço de Nossa Senhora, grande é o escravo de Nossa Senhora que se consagra inteiramente a ela, não retendo nada para si, mas confiando nessa grande mãe. A consagração, ela não nos consagra de forma parcial a Deus, mas de forma inteira. O nosso serviço é inteiramente a Ele. Tanto as nossas boas ações, as nossas más ações, as nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo é dado a Nossa Senhora. E dessa forma, Nossa Senhora, ela vai aperfeiçoar e entregar a Cristo. Então, todas as suas ações, todas as suas orações serão, a partir do momento que você se consagra, serão entregues a essa boa mãe. E nós não devemos ter medo. Jesus Cristo, ele diz assim que ele dá 100 vezes mais aqui na terra e no céu àqueles que se dispõem dos bens exteriores, ou seja, casa, família, se consagram ao serviço a ele. Quem dirá daqueles que se dispõem dos bens interiores, das boas ações? É um serviço inteiramente a Deus. Segundo ponto, essa devoção ela nos leva a imitar Jesus Cristo perfeitamente. Então, Jesus Cristo foi aquele que se deu inteiro a nós. Ele realizou os milagres, ele se deu na Eucaristia, ele nos cumula de graças. Não seria justo nós retribuirmos um pouco desse se dar inteiramente de Jesus a nós através da nossa consagração? Cristo, ele foi aquele que viveu durante 30 anos com Nossa Senhora. Então, ele foi formado, ele foi educado por ela, ele foi alimentado. Foi Nossa Senhora que ensinou ele ali a lei judaica. E por que nós temos medo de nos confiar a ela? De sermos educados, de sermos formados por ela? Por isso que essa devoção nos leva a imitar Jesus Cristo perfeitamente. Se Cristo foi primeiramente a ela e se deixou ser educado, nós também devemos, sem medo de achar que é idolatria. Não, Jesus Cristo fez primeiro, nós devemos seguir os seus passos. Terceiro ponto, essa devoção é um caminho fácil, seguro e curto a Cristo. Olha, Jacó, ele conseguiu a bênção do pai através de Rebeca. Rebeca foi um caminho fácil, seguro e curto. Jacó não precisou fazer nada. Rebeca fez tudo. Rebeca pensou em cada detalhe. E Jacó foi a seu pai através de Rebeca. Nossa Senhora nos leva a Cristo. Ela é um caminho fácil, seguro e curto. É a ela que nós devemos recorrer, é a ela que nós devemos entregar a nossa alma sem medo, sem reservas. Nós não devemos deixar Nossa Senhora de escanteio. Nós não devemos ter medo achando que somos pecadores demais, não. Nossa Senhora veio para estes. Se Jesus Cristo veio para os pecadores, Nossa Senhora também, que é sua mãe. Por isso eu convido vocês agora a fechar os teus olhos, onde você se encontra. Coloque a mão no teu coração e pense quais as ações que você precisa mudar. Talvez hoje você se assustou, viu muito de Esaú, mas não te esqueças que você tem uma mãe que está junto contigo, que te reconduz, uma mãe que quer te formar, uma mãe que quer te educar, uma mãe que quer te levar para Cristo, uma mãe que te pega no colo, acolhe as tuas angústias, as tuas tristezas. Não tenha medo de se entregar inteiramente a ela.
Entrega para Nossa Senhora tudo aquilo que está presente no teu coração, todos os teus medos, principalmente os medos referentes a essa preparação da consagração, medo de não conseguir, medo de não ser bom, medo de não conseguir ser Jacó. Entrega a Nossa Senhora, confia nela e ela te guiará até Cristo. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada a você que nos acompanhou mais nesta preparação a Nossa Senhora. Deus abençoe.